Olá, gente do primeiro ano, tudo bem? A gente vai dar início a mais uma aula referente aos assuntos pertinentes da disciplina de vocês, de Química. Vê só, o assunto que a gente vai ver hoje, quer dizer, durante essa semana, serão transformações físicas e químicas. Durante o nono ano, vocês deram para ter visto, na verdade, né, boa parte desse assunto. Vê só, a definição de um fenômeno é o nome dado a toda e qualquer transformação que a matéria, tudo aquilo que na verdade a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa, pode sofrer, independentemente se a sua composição foi ou não alterada. Aí os tipos de transformações são os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Ambos acontecem de forma frequente no nosso dia a dia. Dentro da sua casa você realiza os dois. Por exemplo, você pegando um pedaço de gelo, um pouco de água, você coloca no congelador, depois você tira esse gelo do congelador, você está fazendo aí um fenômeno físico. E um fenômeno químico, você quando, por exemplo, está cozinhando, fritando um ovo, por exemplo, fazendo um miojo, isso aí é um fenômeno químico. Condução de corrente elétrica por um fio de cobre, é, decomposição da luz solar. Prisma, que é espécie de um vidrozinho assim quando a luz passa. Precipitação da chuva, que precipitação da chuva seria o seguinte, as próprias gotas de chuva caindo. Dissolução do chocolate em leite em pó. E sublimação do gelo seco. Ou seja, o gelo seco começa a virar aquela fumaça. Esses processos aqui, eles não têm uma alteração muito grande não, como diz aqui nesse. Vê só, as características, os sinais de um fenômeno físico são mudanças de estado físico, mudança no formato ou tamanho e solubilidade, quando a matéria dissolve em outra, e condução de calor ou eletricidade. Nesse caso aqui, de grosso modo falando, um fenômeno físico ele não muda a capacidade molecular de um material. Por exemplo, você pega um pedaço de papel, você rasga ele, você está fazendo um fenômeno físico ali, você não está mudando. Como está aqui, ó, o papel amassado, ele não deixou de ser um papel. As moléculas deles estão intactas. Água fervendo, vai ser H2O até o fim do mundo. Vai ferver a água pode congelar, como está aqui, ó, o cubo de gelo. Nesse caso, esse cubo de gelo está derretendo. Depois eu posso aqui aumentar a temperatura dele. Ele pode começar também a vaporizar. Depois ele condensa, ou seja, ele esfria. E depois cai em formato de água de novo e continua esse processo. Aqui está um pedaço de vidro quebrado. O nome era copo, mas não deixa de ser vidro. Quebrou o copo todinho, é vidro de todo jeito. Isso aqui é um fenômeno físico, não vai mudar a questão molecular. Só o formato como a gente vê aqui, ó, pedaço de papel quebrado, um copo quebrado, o gelo era um cubozinho, de repente virou líquido. A água fervendo aqui, ela estava a água em formato líquido, depois vai virar formato vapor. É só isso. Fenômeno físico é coisa simples. Aí já os fenômenos químicos são alterações sofridas pela matéria que provocam modificação na sua composição, ou seja, as substâncias que formam a matéria antes da ocorrência de um fenômeno químico são diferentes das substâncias que compõem a matéria após o fenômeno. Isso quer dizer que os fenômenos químicos alteram as moléculas, elas ficam completamente diferentes do que elas eram, muda a aparência e mudam as moléculas. Diferentemente dos físicos, só muda a aparência, mas a estrutura molecular ela fica intacta, perfeitinha. Bem. Os exemplos de fenômenos químicos pode ser a produção do etanol a partir da cana de açúcar para fazer o etanol, na verdade, nada mais é do que o nome do álcool, né? Para poder fazer isso aí é necessário fermentar o açúcar. Produção de vinho a partir do suco de uva também tem que fermentar.
Transformação do vinagre, do vinho em vinagre, também é um processo de fermentação. Apodrecimento das frutas, são processos de oxidação. Quando as frutas começam a passar do período dela, elas começam a apodrecer. E apodrecendo já era. Assim como é o amadurecimento delas, a mudança de cor. Cozimento de um ovo, o ovo não vai voltar mais à sua forma original, mudou completamente ali as proteínas. Formação de ferrugem em um portão, isso aqui é um processo de oxidação, ou seja, o ferro está entrando em contato com o oxigênio, aí se transforma em um óxido ferroso. Comprimido efervescente adicionado à água, aquele comprimidozinho de vitamina C que você coloca na água, a partir do momento que você coloca lá, ele vai liberar gás carbônico, CO2. Aí sinais que identificam um fenômeno químico, mudança de cor. Você vê lá uma fruta, uma banana, por exemplo, ela é verde, depois de um tempo, ela vai começando a ficar meio amarelada, né? Devido ao etileno. Efervescência, como eu falei, aquela questão ali de você jogar uma vitaminazinha C dentro de um copo com água, ela vai começar a liberar bolhas, e essas bolhas são CO2, gás carbônico. Liberação de energia na forma de calor, pode ser alguma coisa pegando fogo, ou uma vela, por exemplo. Formação de um sólido e a produção de fumaça, que no caso pode ser queima de madeira. Gente, agradecendo a vocês aí, e durante a semana assistam essas aulas aí. Qualquer dúvida podem me procurar para algum esclarecimento, e depois eu vou jogar uma atividadezinha para vocês aí sobre esses assuntos, viu, gente? Tchau, tchau, e tenham uma boa semana.